Fala, investidores! Como vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar do Nubank, que apresentou seus resultados em relação ao terceiro trimestre desse ano de 2023. E eu já vou avisando, investidores, não se sintam influenciados pela minha empolgação. Eu sou um entusiasta dessa companhia. A ideia desse vídeo é analisar os resultados apresentados pelo Nubank e entender como que o mercado está enxergando as ações da companhia nesse momento. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Bom, investidores, como vocês já sabem, antes de começar o vídeo eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda das ações do Nubank. O objetivo aqui do vídeo é trazer o máximo de informações possíveis para ajudá-los a tomar a melhor decisão de investimentos. Sendo assim, utilize essas informações com sabedoria. Dito isso, investidores, ontem, dia 14, o Nubank apresentou os resultados em relação ao terceiro trimestre desse ano de 2023. E como nós podemos ver nas principais manchetes aí dos jornais de investimento, o banco apresentou resultados espetaculares nesse terceiro trimestre, alcançando a lucratividade de grandes bancos aí no nosso mercado. Para vocês terem uma ideia, a lucratividade do Nubank nesse terceiro trimestre chegou a 1,7 bilhão de reais no câmbio brasileiro. Ou seja, segundo essa matéria aqui, um aumento de 426% em relação ao mesmo período do ano passado. Mesmo apresentando excelentes resultados, quando a gente olha as recomendações dos grandes bancos, nesse caso aqui falando do Bank of America, a recomendação do banco para as ações do Nubank é de neutra, ou seja, nem compra e nem venda, e o preço-alvo aqui colocado pelo banco está na casa dos $8,50. Ou seja, investidores, uma recomendação de neutra para uma companhia que vem melhorando seus resultados de maneira muito intensa trimestre a trimestre, dá a impressão para nós investidores que esses bancos não confiam aí na capacidade do Nubank de continuar crescendo ao longo do tempo. Para a gente fazer uma melhor de três, eu trouxe aqui também uma recomendação da XP Investimentos. Segundo os analistas aqui, a recomendação para as ações também é de neutra, com preço-alvo aqui na casa dos R$ 5,90. E vale um destaque, investidores. Essa recomendação saiu aqui após a divulgação de resultados do segundo trimestre desse ano. Ou seja, há 3 meses atrás. Voltando aqui para a terceira recomendação, que a gente está falando aqui também no Bank of America, porém com uma atualização da sua recomendação, o Bank of America ele reitera a recomendação aqui de neutra e continua com preço-alvo de $8,50. Bom, para a gente entender isso melhor, vamos lá no TradeView dar uma olhada na cotação das ações do Nubank nesse momento. Bom, estou aqui no site do TradingView e atualmente a cotação do Nubank está aqui na casa dos R$ 8,17. E vale destacar, investidores, que os resultados foram apresentados ontem, dia 14, e hoje é dia 15 de novembro. É feriado aqui no Brasil, ou seja, nossa bolsa não está funcionando. Porém, a bolsa americana está funcionando. E as ações do Nubank despencaram de ontem para hoje basicamente 7,54%. Ou seja, após a divulgação de resultados espetaculares, as ações caíram. Dá para perceber, investidores, que o mercado ele é basicamente maluco aí no curto prazo. Ou seja, esse negócio de ficar fazendo operações baseadas nos resultados da companhia não faz o menor sentido e dá para perceber que não dá o menor lucro. Bom, mas voltando aqui ao foco, lá em setembro, quando o Bank of America soltou aquela recomendação, eles viram aqui a alta das ações do Nubank para R$ 8,50. Ou seja, colocando aqui de setembro até o momento atual, esse alvo colocado pelos analistas já foi atingido e deu um ganho de capital aqui para os investidores na casa dos 25%. No entanto, investidores, a recomendação era de neutra, ou seja, nem compra e nem venda. Ou seja, o mercado está bem cético em relação ao potencial de crescimento do Nubank. E isso vem desde o IPO. Quando a gente dá um zoom aqui no gráfico, a gente percebe que as ações, desde o seu IPO, caíram bastante, chegando às suas mínimas aqui na casa dos R$ 3,29. Porém, investidores, como a gente viu, o banco vem melhorando seus resultados de maneira muito forte desde o ano passado, ou seja, desde o ano aqui de 2022, que inclusive foi as mínimas das ações aqui do Nubank. Mesmo o mercado estando cético desde lá do ano passado, quando a gente projeta aqui a alta que os preços tiveram desde aquela época, isso já acumula uma alta de 146% das ações do banco. E isso porque elas nem chegaram aqui no preço do seu IPO, que é na casa dos $10.
Agora, projetando aqui as recomendações da XP Investimentos, que fez toda a recomendação em cima das BDRs aqui no Brasil, segundo a XP Investimentos, o preço-alvo colocado por eles aqui era de R$ 5,90. E vale destacar, investidores, isso aqui foi no dia 15/8. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico, quanto que estava o preço da ação no dia 15/8. Aqui no dia 15/8, o preço das ações do Nubank fechou aqui na casa dos R$ 6,49. Ou seja, a XP estava visualizando aí uma queda nas ações do banco naquele momento. E se a gente olhar aqui o caminhar do gráfico, realmente se materializou e ficou aqui na mínima de R$ 5,45. Porém, desde o dia aqui, 29 de agosto, as ações voltaram a subir e já acumulam uma alta aqui de 33% desde 29 de agosto. E obviamente, projetando também a mínima aqui do banco, que foi lá em maio de 2022, até o momento, as ações já acumulam uma alta de 166%. Um excelente ganho de capital para quem investiu aqui nas mínimas, perto da casa dos R$ 3,50. No entanto, investidores, vocês devem saber por aí que o nosso grande investidor Warren Buffett investiu no IPO da companhia. Ou seja, ele está comprado aqui na casa dos R$ 10. Portanto, ele continua aí no prejuízo. E todo o mercado continua aí bem cético em relação ao crescimento das ações do Nubank. Bom, mas para entender isso um pouco melhor, vamos dar uma olhada nos resultados apresentados pela empresa nesse terceiro trimestre de 2023. Bom, investidores, aqui na apresentação de resultados, eu vou começar aqui na terceira página que fala do crescimento contínuo da plataforma do banco. O Nubank, ele foi inaugurado lá em 2014 e desde a sua fundação, investidores, o objetivo do banco era crescer em números de clientes e no futuro rentabilizar esses clientes. E de acordo com esse gráfico, a gente percebe que o banco ele foi muito bem sucedido na sua estratégia de captação de clientes. Hoje, ele tem um total de 90 milhões de clientes nas suas plataformas, uma taxa de crescimento anual de 18,7 milhões de novos clientes. Isso representa, investidores, 51% da população adulta do Brasil e desse total de clientes, 83% tem atividade mensal nos aplicativos do banco. A receita do banco nesse trimestre já chega a 2,1 bilhões. E eu estou falando aqui, investidores, de dólares. E a receita vem crescendo aqui 53% ano a ano. A lucratividade do banco nesse terceiro trimestre foi de 914 milhões de dólares. E o lucro líquido está aqui na casa dos 303 milhões de dólares, investidores. Prestem atenção, isso é dólar. A gente precisa multiplicar por 4,90. E para fechar, o lucro líquido ajustado foi de 355 milhões de dólares. Dando uma olhada aqui no próximo slide, a gente tem uma informação muito relevante, que é o crescimento composto da companhia, ou seja, o CAGR dos principais indicadores do banco. Para vocês aí que não conhecem, investidores, o CAGR, ele é o crescimento composto contínuo, ou seja, é uma métrica que analisa o histórico de crescimento do banco e projeta um futuro crescimento. E com os dados aqui desde 2021 até o momento atual, o CAGR de crescimento de clientes do banco é de 33%, um excelente CAGR de crescimento. Já o CAGR de receitas está crescendo numa velocidade de 103%. O lucro bruto do banco vem crescendo aqui 95% e o lucro líquido vem crescendo 34%. E aqui nesse gráfico, investidores, é que a gente tem a visão da estratégia do Nubank, que veio crescendo primeiro em números de clientes, representado aqui nesse gráfico, para depois gerar receita com esses clientes. E aqui no gráfico de lucro líquido, a gente observa isso muito bem ilustrado. Até o segundo trimestre de 2022, o Nubank ele teve prejuízo nas suas operações. Ou seja, o lucro líquido foi negativo, porque o banco estava numa fase de crescimento em números de clientes e produtos. E após o terceiro trimestre de 2022, o banco ele virou a chave e começou a rentabilizar mais agressivamente esses clientes. Portanto, investidores, desde o terceiro trimestre aqui de 2022, o lucro vem subindo trimestre a trimestre e atualmente está aqui na casa dos 303 milhões de dólares. Se a gente converter isso para real, investidores, fica muito próximo dos grandes bancos que nós temos aqui no Brasil. Mas aí você vai perguntar, pô, não dá para comparar o Nubank com o Itaú. E realmente não dá, investidores, são bancos totalmente diferentes. O Nubank hoje ele não tem custo com a agência.
Ou seja, o custo da sua operação é muito menor comparado com a operação do Itaú. E se você é cliente do Nubank e também é cliente do Itaú, você sabe muito bem que as taxas para se ter uma conta no Itaú comparado com o Nubank são completamente diferentes. O Nubank ele cobra muito menos taxas comparado com qualquer outro banco aqui do Brasil. E esse é o grande diferencial do Nubank. Dando sequência aqui na nossa análise, eu vou trazer alguns números bem importantes para vocês, que é a parte de rentabilidade. Como nós vimos lá no início, as receitas do banco nesse terceiro trimestre cresceu 53%. Isso olhando, obviamente, ano a ano. Quando a gente olha trimestre a trimestre, essa diferença é de 13%. Já o lucro bruto cresceu 43% nesse trimestre. O lucro líquido teve um salto aqui de 21% comparado com o segundo trimestre de 2023, e o lucro líquido ajustado cresceu 25% comparado com o segundo trimestre desse ano. Quando a gente olha aqui o crescimento anual do seu lucro líquido ajustado, esse crescimento chega a um número impressionante de 426%. Isso mostra, investidores, o potencial de crescimento que o Nubank tem nos próximos anos. E na minha humilde opinião de trabalhador não analista, o banco vai crescer muito aí nos próximos anos. E aquelas recomendações de neutra dos grandes bancos de investimento é muito pessimismo na minha humilde opinião. Mas comentem aí, investidores, o que vocês acham do Nubank? Será que os analistas aí de mercado vão acertar essa recomendação de neutra? Esse medo todo de investir num banco bem diferente aí de mercado? Será que o Warren Buffett tá errado mesmo? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso para saber. Mas continuando aqui, investidores, o ROI do banco nesse terceiro trimestre ultrapassou 21%. E o ROI, investidores, é uma das métricas, um dos indicadores mais importantes na hora de se analisar um banco. Para quem não sabe, o ROI é o retorno sobre o equity. Quando a gente compara esse ROI aqui de 21% com o ROI, por exemplo, aqui do Itaú, olhando aqui no site Status Invest, a gente percebe a grande diferença do Nubank. O ROI do Itaú é de 17,34%. E mesmo a gente olhando aqui o histórico do ROI do banco, a gente percebe que o ROI máximo do Itaú foi lá em 2015, apresentando um número de 22,93%. Ou seja, o Nubank está na cola aí dos grandes bancos aqui do Brasil. Bom, e para fechar a nossa análise aqui dos resultados do banco, eu queria deixar uma reflexão para vocês investidores. Desde o IPO, a gente percebeu que as ações do Nubank caíram bastante. E segundo essa matéria aqui da Suno, mesmo com a grande queda das ações do Nubank saindo da casa dos $10 para a casa dos 3, o grande investidor Warren Buffett, referência para todos nós que estamos aí estudando sobre o mercado financeiro, ele não desistiu das ações mesmo após a queda. Para você aí que não está tão antenado nas notícias de mercado, após o IPO, o Warren Buffett ele triplicou o seu aporte na companhia. Ou seja, hoje ele tem investidos no banco um total de $1 bilhão. Bom, eu imagino que muitos de vocês vão falar, pô, mas $1 bilhão para o Buffett não é nada, pois como nós podemos ver aqui, o patrimônio dele avaliado atualmente está na casa aqui dos $100 bilhões. Mas para você que já acompanha o velhinho e já estudou bastante sobre ele, sabe que ele odeia perder dinheiro. Então vale aí a reflexão para você que está começando a investir nesse momento. Todo o mercado tradicional está bem cético aí em relação ao Nubank, porém o maior investidor do planeta segue comprado nas ações. Quem será que está errado? Os analistas de mercado que vendem recomendação para os seus clientes ou o maior investidor do mundo? Deixa aí nos comentários que eu tô curioso para saber. E esse vídeo, investidores, ele vai ficar por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para você aí que não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.